Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 17 de novembro, agora sim o sextou oficial, né? Porque a terça-feira era uma terça-feira com cara de sexta. Então a gente ainda não podia dar aquele sextou, né? Bacana. Até porque na quarta-feira a bolsa estaria fechada e lá fora estava funcionando. Então, se lá fora o trem saísse do trilho, aqui a gente não estaria nessa festa toda. Beleza? Mas tudo deu certo, muita coisa aconteceu. Ontem a LDO também ajudou bastante e nós tivemos aí o nosso Ibovão da Massa fechando ontem aos 124 mil pontos. A gente já vai comentar sobre isso. Tivemos empresa ali com mais de 20% de alta. Também vou comentar porque muita gente falou comigo, Vini, por que a gente não entrou nessa empresa e tal? Já vou explicar já já para vocês, tá? Bom, antes de mais nada, para você que está chegando aqui agora, né, tá acompanhando o giro de mercado, espero que esteja gostando. Já se inscreveu? Já ativou o sininho de notificação? Ajuda também a dar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que todo mundo possa receber esse Morning Call com fatos e dados sem viés, tá? Então, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, investidor desde 2007, assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, na descrição do vídeo tem o link de abertura de conta. Só clicar ali, não tem problema nenhum, tá? Clica ali. Vini, tô com meio que receio. Tem ali meu Instagram, clica também, me segue no Instagram, me chama do direct. Eu vou te passar meu WhatsApp, meu telefone, aonde a gente vai conversar e eu vou te explicar tudo certinho para poder tirar todas as suas dúvidas e você assim não ficar mais receoso, beleza? Você pode abrir a sua conta, não paga nada e assim que entrar na minha base de clientes, a gente vai marcar uma reunião onde eu vou entender o seu perfil de investidor, seu momento de vida e o seu objetivo futuro, né? Se é construção ou proteção patrimonial, para que a gente possa montar uma estratégia que seja muito focada, né, no que você quer. Porque não adianta a gente falar somente de produtos, né? Muita gente fala muito de produtos. Ah, tem um produto bom para mim aí? Se a gente não vai falar de produto, a gente tem que montar a estratégia. A estratégia que é o grande ponto, beleza? Para que a gente possa chegar até o seu objetivo patrimonial, tá bom? E chegando agora aqui no canal também, ativa o sininho de notificação, dá o like, compartilha esse vídeo, conforme a gente já falou, e todo mundo já sabe, beleza? Então agora vamos para o vídeo, que é o que todo mundo espera, né? Todo mundo está ansioso para entender o que está acontecendo com o mercado. Primeiro eu vou falar aqui para vocês Ásia e Oceania sem uma direção única, né? Isso foi muito focado em cada uma das bolsas, né? Então foram muito influenciados localmente, beleza? Assim como até mesmo aconteceu ontem aqui com a gente. Ontem nós tivemos uma parcela que foi influenciada lá de fora, né? Lá dos Estados Unidos, 12 do e uma outra parcela foi influenciada internamente, beleza? A gente já vai comentar também sobre isso. Então nós tivemos aí Ásia e Oceania sem uma direção única. Então destaque ali, né? Nós tivemos o Nikkei no Japão, né, a bolsa de Tóquio subindo ali na casa de 0,48%, e nós tivemos aí a China basicamente andando de lado, né? Então nós tivemos aí 0,11% de alta. A alta na China foi muito influenciada pelas montadoras e aqui Tóquio foi muito influenciado também pelos bondes, né? Então o prêmio aqui, ó, dos bondes japoneses deram uma recuada, é a mesma coisa que acontece com os treasuries norte-americanos, né? Se o preço está subindo, o que está acontecendo com o rendimento? Ele está caindo, está cedendo. Então, com o recuo dos bondes, muita gente focou em buscar um pouco mais de risco, tá? Então, por isso que nós tivemos aí China, muito influenciada pelas montadoras, e Tóquio aí influenciado pela queda dos bondes lá japoneses. Bom, então isso acabou influenciando bastante. E nós tivemos aí agora a Europa majoritariamente no campo positivo. Nós que tivemos a Christine Lagarde falando hoje, né? E ela nessa manhã ela mencionou diversas coisas, né? Ainda mais sobre a unificação, vamos botar assim, do mercado financeiro no bloco europeu, né? Lá na zona do euro. E também mencionou que a estrutura econômica global ela está basicamente sendo focada em alguns blocos, né? Então a galera está começando a se juntar para poder formar força, né? Unir, ganhar forças, enfim, para que as economias comecem a andar melhor, né? A andar melhor, né? A andar melhor do que estava antes. Então
conforme eu falei já há bastante tempo, desde o Covid, o cenário econômico mudou, né? Então, isso é até mesmo uma incógnita para muitos presidentes de bancos centrais e para muitos economistas também, entendeu? Então, a gente começa a acompanhar, a gente vê que com o Covid, tinha um mundo, né? Vamos botar dessa forma, existia um mundo antes do Covid e um mundo pós-Covid. A economia pós-Covid, muita coisa mudou. Agora nós temos também agora a parte das IAs, né? Os 5G, ele veio acelerando cada vez mais. Então também isso tende a mudar, impactar bastante. Tanto os meios de pagamentos, é como aquela questão, né, do crescimento pelo caos, né? A cisne negro. Então, muito foco nisso e ela mencionou. Não está errada, né? Não está errada. Eu, pelo menos, concordo com ela que as economias estão começando a se unir em blocos, né? A gente vê aí o Brasil também querendo trabalhar mais forte os BRICS, tentando trabalhar mais forte aqui o Mercosul. Ou seja, as economias e os países estão começando a querer se unir em alguns blocos, alguns acordos, para que as economias não venham a apanhar bastante, né? Para cada um se ajudar. É o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser feito. Agora, tem que ser feito com cautela, tá? Tem que ser feito com cautela, porque senão daqui a pouco tá todo mundo falando para mim aí, ou você quer realmente juntar forças com a Argentina, Venezuela? Gente, menos. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, futuros americanos tendenciando uma abertura de neutro para positivo. Isso é interessante, né? Ontem nós tivemos os Estados Unidos fechando sem uma direção única, né? Então nós tivemos Dow Jones caindo, mas nós tivemos aí S&P e Nasdaq subindo, né? Então, o que mais impactou ali foram as falas dos dirigentes do Fed, né? Então, assim, o mundo todo, né, os investidores globais, está todo mundo focado que agora o Fed parou de subir taxa de juros, chegou no seu pico. Só que chegaram os dirigentes e mencionaram o seguinte: ó, não está nada definido sobre a trajetória dos juros norte-americanos. Não tem nada definido. Ou seja, mais cautela, segura a onda de vocês, que a gente pode subir ou não a taxa de juros. Então, assim, praticamente jogaram isso. Só que a galera ficou meio receosa, deu uma freada, mas o que mostra, na verdade, é isso aqui, ó. Vamos botar lá na CME. A ferramenta da CME eu amo, gosto muito. O mercado simplesmente ciente e caguei, CC, né? Mantiveram para dezembro, na verdade, uma leve galera, viu aí um aumento de 0,25, né? Então 0,3%, a gente estava aqui com 100% ontem. Uma leve galera, né, que até chegou ontem a 1%, botou aqui que poderia esperar um aumento de 0,25%, mas a massa está aqui. A grande maioria, né, praticamente a totalidade, está aqui com manutenção da taxa de juros. Então, isso acabou não caindo literalmente como uma bomba no mercado, porque o mercado entendeu que, beleza, mas os dados de inflação estão controlados, né? Tá vendo aí um arrefecimento. Nós tivemos ontem uma leitura da produção industrial norte-americana caindo, né? 0,6%, caiu mais do que o mês anterior e caiu mais do que o esperado, né? O esperado era uma queda de 0,4% e veio com uma queda de 0,6%, ou seja, mostrou que a indústria está produzindo menos. Se a indústria está produzindo menos, o varejo está vendendo menos. Se o varejo vende menos, o varejo está sem confiança, o varejo encomenda menos da indústria. Entendeu? A cadeia? Então você tem que entender sempre assim: se a indústria produz para alguém, ela só vai produzir, ela não produz para vender, ela vende para produzir. Certo? Então, assim, mediante a estimativa que a indústria tenha, se a indústria está otimista com os seus pedidos, aí ela vai pegar e vai produzir, certo? Por quê? Estoque é custo. Então, se o varejo está mantendo o pedido ali constante para a indústria, o que ela vai fazer? Começa a produzir. Se a produção caiu, quer dizer que ela não está tão confiante assim que o varejo vai aumentar os pedidos. E
possivelmente o varejo está fazendo menos. Entendeu? Então, basicamente isso, menos consumo, isso faz com que a economia comece a arrefecer. Show? Bom, depois disso, nós tivemos também os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também veio em alta, ou seja, mercado de trabalho que era sólido como uma rocha, não está tão sólido assim, só arrefecer. Então, isso fez com que os treasuries norte-americanos, né, o T10 aqui, o T-Note 10, chegou a 4,44. E hoje a gente já vê aí a 4,39, ou seja, abaixo dos 4,40, gente. Abaixo dos 4,40. A gente estava buscando, a gente estava falando sobre ficar abaixo dos 4,60 aqui. Já está abaixo dos 4,40. E olha o nosso Ibovão da Massa aqui, ó, quase que cruzando, né, o T10 aqui para cima. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então a gente pode ter aí sim rendimento dos juros para baixo, bolsas, né, risco para cima. Por quê? Se o rendimento dos títulos estão arrefecendo, para a galera ganhar dinheiro, precisa correr um pouco mais de risco. E onde você consegue ganhar dinheiro com risco? No mercado acionário, beleza? Por isso que lá nos Estados Unidos, as bolsas, né, como é um país de juros baixos, né, todo mundo que quer construir riqueza, todo mundo que quer construir patrimônio, precisa ir para a Bolsa de Valores. Por isso que tem muito investidor na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil não, né? O Brasil é o país dos rentistas, é juros de dois dígitos aí, né? Sempre acima de 10%, uma inflação alta, então fica fácil para a galera tomar aí IPCA+, ou um pré-fixado, ou um pós-fixado e ficar feliz da vida, beleza? Mas quer construir riqueza no longo prazo, vem para o Ibovão da Massa, beleza? Tá com medo? Vem para a XP, vem aqui para o Vini Max e vem aqui para Cashwise. Será bem atendido e a gente vai conseguir fazer um excelente plano. Show? Bom, olhando hoje aqui, nós tivemos petróleo, né? O petróleo está até agora basicamente aí uma alta, né? Mas também ontem caiu para caramba quase que 5%, né? Nós temos aí o Brent já trabalhando abaixo dos $80, né? $78. E o WTI trabalhando aí nos $73, né? Então, isso acaba também impactando muito na questão da inflação, né? Porque aí o custo das matérias-primas começam a ficar um pouco mais baratos, né? Combustíveis e outros derivados ali do petróleo, porque tudo leva petróleo, beleza? E seus derivados. Então, é a commodity mais utilizada no mundo, se eu não me engano. Então, eu tenho isso na cabeça, eu continuo repetindo. Show. Vamos aqui para o nosso Ibovão da Massa, que na semana subindo incríveis 3,38%. No mês subindo 10%, somente esse 10%, e no ano aí trazendo para 13,58%. Bem interessante, muito bem. E agora a gente vai ver aqui, ó. Vamos falar de Magalu. Vou falar de Magalu. Já vou começar logo com ela. Já está na tela, então vamos embora. Nós tivemos aqui, ó, Magalu em 2 semanas, basicamente, vamos pegar do fechamento. Basicamente aí, ó, 50%, né, de alta. As pessoas sempre vão me perguntando, ou lá no Instagram, né? Alguns clientes também me ligaram, falando de Magalu. Ô, viu Magalu? Vive Magalu. O que você acha? Não mudou nada. Não mudaram os fundamentos. Quer dizer, pioraram os fundamentos, né? Porque nós tivemos um balanço ruim, nós tivemos problemas no balanço, e agora já tem ali tem uma investigação, mas estão supondo que vai ter aí um aporte financeiro da família Trajano, né? Ali ainda não está confirmado, mas os rendimentos, né? Os balanços, né? Os fundamentos não são bons. Por que fez isso aqui então, Vini? Por que todo mundo está comprando? Gente, tem muita gente vendida em Magalu a descoberto. Não é pouco. E quando você tem essa venda descoberta e você tem uma cagada no balanço, uma coisa é você estar vendido a descoberto numa empresa que está sólida. O que você paga de BTC é baixinho, é centavos. É 2 centavos, 1 centavo, 1 centavo. Ou seja, você paga pouco por isso. Quando os fundamentos estão ruins, quando a empresa está ruim, está todo mundo vendendo, o que acontece? Você paga muito mais.
né? Por quê? É óbvio, porque se o fundamento está ruim, a empresa está toda cagada, só está arrumando problema, o que vai acontecer? Vai vender, vai cair. Então, assim, é mais do que óbvio, né? Então, pense sempre o seguinte, se você está contra a demanda, ao fluxo natural, você vai pagar mais caro, tá? Você vai pagar mais caro em relação a isso, beleza? Então, o que acontece? Começou a ficar muito caro, né? Carregar essa posição vendida de Magalu. E quando isso acontece, o que a galera precisa fazer? Comprar para fechar a posição. Por isso que a gente vê aqui, ó, 50% em 2 semanas. Ah, a gente poderia ter entrado. Sim, poderíamos ter entrado. Mas como é que você vai adivinhar quem é que vai fechar a posição? Entendeu? Não trabalho com bola de cristal, galera. Não se trabalha com bola de cristal. Então, quer arriscar numa coisa dessa? Assim como foi, né, da Americanas, quando entrou com a recuperação judicial, aí subiu. Pô, tá vendo? Subiu. Óbvio, pô. Entrou com a recuperação judicial, não paga ninguém. Toda a dívida que tá para trás não paga ninguém. Então faz caixa. Mas só que também agora tem que pagar tudo à vista e não pode atrasar ninguém. Então, assim, pega uma parte pequena do seu capital, quer brincar aqui é brincadeira, né? Aqui vai ser brincadeira, não é fundamento. Eu, pelo menos, não indico. Então, primeiro, não é recomendação. Na verdade, é minha opinião pessoal. Eu não entraria. Não vou falar que é recomendação de compra nem de venda do ativo, mas eu, Vinícius, particularmente, não entraria num negócio desse. Tá bom? Eu prefiro empresas mais sólidas, que não vão me dar dor de cabeça, que a gente possa andar e dormir tranquilamente, né? Nem tão tranquilo também, porque se você está dormindo muito tranquilo, quer dizer que você está correndo pouco risco. Certo? Bom, vamos de trás para frente. Nosso Doleta, a Doleta aqui que chegou a ficar basicamente ali no 0 a 0, né? Isso foi muito impactado pelo seguinte: nós tivemos o rendimento dos treasuries caindo, né? Com o rendimento dos treasuries caindo e o mercado entendendo que o Fed chegou no seu teto da taxa de juros, isso mostra que o Campos Neto, né, e a sua equipe pode vir, né, o Comitê de Política Monetária pode vir acelerar esse ritmo de corte, porque agora tem espaço. Se vai acelerar esse ritmo de corte, isso também impacta na moeda. Outro fator que impactou na moeda, simplesmente o ganho do dólar frente aos emergentes. Por quê? Só o petróleo ontem, lembra? Commodities subindo, isso é bom para o Brasil, né? Porque a gente exporta mais. Então, ou seja, a nossa moeda se aprecia. Se a nossa moeda aprecia, o que acontece? A gente vai se apreciar, se valorizar frente ao dólar. Quando é ao contrário, o petróleo caiu forte ontem, isso impacta também aqui no dólar, beleza? Então, petróleo para baixo, o que faz? Dólar para cima, pressiona o dólar para cima, certo? Porque vai entrar menos dólar no país, beleza? Por parte das exportações. Então, pense sempre nisso. Então, a gente andou basicamente de lado. Ontem, o dólar à vista, ele até subiu, né, um pouco mais. O dólar à vista fechou ali em 0,17%. Mas o dólar futuro fechou em 0,02% de queda, basicamente no 0 a 0. Bom? Então foi basicamente isso que aconteceu no dólar. E o nosso Ibovão da Massa, esse gráfico bonito, né? Vou manter o caixote aqui, tá? Não vou tirar esse caixotinho aqui, não. Caixotaço aqui. Não vou tirar. Por que eu não vou tirar o caixote? Lembre-se que eu falei com vocês, tudo que fez a gente entrar no caixote precisa ser resolvido, certo? E o que precisa ser resolvido? Incerteza fiscal. O nosso fiscal ainda não está certo. Nós tivemos uma boa reunião ontem, né, da LDO, então vão manter a meta da zeragem do déficit fiscal para 2024, isso é positivo. Nós tivemos os rendimentos dos treasuries norte-americanos cedendo, isso favoreceu a nossa curva de juros, né? Então favoreceu aqui a nossa curva de juros, isso foi bem positivo, isso faz com que a nossa bolsa ganhe um pouco mais de força. Ontem nós tivemos um giro financeiro que basicamente, né, vou pegar aqui para vocês, basicamente não, vou passar o exatamente, né? Cadê meu giro financeiro? 43 bilhões de reais. Ou seja, a gente estava sempre ali. Se você pegar os vídeos anteriores, se você me acompanha aqui, você vai ver que a gente já chegou até a ter 16 ou 17 bilhões de reais de giro financeiro no Ibovão da Massa. E sempre eu falo para vocês, nós precisamos de mais grana aqui dentro. O vencimento das opções
favoreceu, foi muito bom. Nós temos um gráfico que está ficando muito bonito aqui, ó. A média móvel de 10 períodos, buscando cruzar a média móvel de 20 períodos para cima, né? Nós tivemos um fechamento aqui da semana, vamos botar aqui, praticamente sem sombra, né? Sem recuo. O Ibovão da Massa ontem fechou basicamente na sua máxima, quase que na sua máxima. Nós tivemos 2 dias de fechamento muito próximo à máxima, né? Então, isso é bem positivo, tá? Então, o gráfico diário já cruzou, o gráfico semanal está cruzando, então temos espaço bem tranquilo, vou falar aqui, tranquilo para chegar aqui aos 130 mil pontos. Vai chegar? Sim, pode chegar, tem espaço. Vai chegar hoje? Não sei, porque se você pensa o seguinte, se você está com dinheiro, né, você está no lucro, alguns fundos que estão entrando novamente na bolsa, tomando mais posição, né, de bolsa, pode realizar alguns lucros porque pode fazer aí uma rotação, a não ser que esteja entrando mais capital nos fundos. Se está entrando capital no fundo, precisa ser alocado. Beleza? Então, basicamente isso. Vamos olhar aqui como é que ficou aqui o nosso portfólio. Petrobras, né, as petrolíferas cederam um pouco mais ontem, né? Então, também petróleo caiu bastante, caiu forte. Então, Petrobras cedeu aí 1,74 na preferencial e na ordinária caiu 2%. O Prio cedeu aí 3,5%, mas nós tivemos aí materiais básicos subindo, então trabalhando muito bem ali com o Ibovão da Massa. E o setor financeiro e o consumo, o restante aqui, né, consumo, nós tivemos também as construtoras. Por que subiram? Porque simplesmente o rendimento caiu e a curva de juros tranquilizou. A curva de juros veio para baixo, ou seja, isso favorece os bancos, né, que vendem crédito. Quanto mais barato o crédito, mais demanda tem sobre esse crédito. Eu penso dessa forma. Beleza? O varejista, quanto menor os juros, mais fácil fica para você poder ir lá, abrir um crediário e comprar, né? Consumir. Também é positivo. Por isso que o varejo cresce quando os juros caem, né? Ou seja, porque a galera tem acesso ao crédito bancário e com esse crédito consegue comprar sem se apertar demais. Beleza? As construtoras, a mesma coisa, né? Financiamentos imobiliários. Isso favorece uma redução, né? Uma perspectiva de redução de juros futuro. Isso despressuriza o custo desse crédito imobiliário. Então, isso facilita para a venda de imóveis e seus financiamentos. Então, por isso que isso acontece, né? Essas empresas, elas são muito impactadas pela taxa de juros, pelo comportamento futuro, né? Perspectiva de comportamento futuro dos juros, beleza? Então, bem positivo ontem, vamos ver se vai manter. Mesmo o Petrobras caindo, nós tivemos aí o Ibovão da Massa subindo 1,2%. Eu falo muito sobre isso pelo seguinte, né? Essa aqui é a composição. Vou trazer a composição do Ibovão da Massa aqui para vocês. Acho que vai ficar pequeno, mas para você que está assistindo no computador, você vai conseguir ver direitinho e eu vou ler aqui para vocês as principais empresas. Nós temos aqui Vale com 15% de participação do Ibovão da Massa. Em segundo, nós temos Petrobras com 7,45%. Se a gente juntar Petri 4, né, que é a preferencial, e a ordinária, que é a 4,5%, a gente está falando aí de 11, quase 12%, só a Petrobras aí no Ibovão da Massa. Então, nós temos 15% com Vale e mais 12% aí com Petrobras, ou seja, 27% já está só em essas duas empresas. Se a gente juntar o setor financeiro aqui, ó, Itaú, Bradesco, B3SA, Banco do Brasil, Itaúsa e BPAC, a gente também já tem aí mais uns 10% aí, tranquilo, mais de 10% nessas empresas, certo? Então, olhando o setor financeiro, né, e o setor de commodity, né, que aí depois a gente ainda vem aqui para Prio e tudo, olhando isso, a gente tem basicamente aí mais do que 60% do nosso Ibovão da Massa. Por isso que eu falo para vocês que o Ibovespa, quando esses três setores aqui estão andando forte, basicamente o Ibovão vai para cima, vai forte, né? Se o petróleo ontem não caísse tanto, a gente poderia ter mais um dia aí de uns 2% ou quase 2%, beleza? Bem tranquilamente. Bom,
Vamos olhar aqui o calendário. Ontem eu fiz o aporte, né? Nós compramos fundos imobiliários. Depois eu vou gravar o vídeo do Descomplicando, né? Da carteira. Vou mostrar na planilha para vocês como é que ficou. Bom, ontem nós tínhamos ali o índice BCBR, né? Estava lá na nossa agenda, mas sai hoje o índice é a nossa atividade econômica. Vamos ver como é que vai se comportar. Alvará de construção, né, lá nos Estados Unidos, o início das construções. Se isso aqui vier abaixo, a gente pode ver que o mercado norte-americano vai começar a sentir, né? Está sentindo um pouco mais, né, esse aperto monetário, ou seja, começa a economia a arrefecer. Porque se está com menos alvará, tem menos liberação, né, de ação ali. Beleza? Nós temos, mas o foco maior, né, você precisa dar aqui, ó, esses caras aqui. Nós temos o Barr falando novamente, Collins, Duisberg, né? Vai falar novamente ali e Daly. Daly vai falar, ou seja, os Fed Boys e Fed Women vão discursar hoje novamente. Então, ontem eles conseguiram dar uma freada, né, no mercado norte-americano. Mas esse freio, eu vou até trazer para cá que a gente já está no fechamento. Mas esse freio ele tem espaço, né, para essa recuada, né, ou até mesmo para essa lateralização. Por quê? Nós tivemos aí grandes altas, né, no mercado norte-americano, até porque a galera se animou bastante com a baixa dos rendimentos. Retorno aí abaixo dos 4,60. Então, isso acabou impulsionando o mercado de renda variável. Eles, né, mencionaram que ainda não tem nada definido sobre o futuro da taxa de juros norte-americana. Se vão subir mais de 25 base points ou não. Beleza? Mediante o que eles falarem hoje, nós podemos ter mais um dia de realização ou de bolsa neutra. Tá? Ou de bolsa neutra. Mas muita tranquilidade, até porque aqui a gente está muito mais influenciado agora pelo nosso fiscal e pela nossa curva de juros. Tá? Ontem a gente já teve esse descolamento novamente do exterior. O exterior ajudou porque o rendimento dos títulos começaram a arrefecer, isso impactou na nossa curva de juros. Impactando a nossa curva de juros, nós temos empresas que estão baratas, ou seja, mais dinheiro na bolsa. E com isso também, né, como a galera gosta de ver máxima histórica, e com máxima histórica todo mundo quer investir, começa aquela captação muito grande nos fundos de ações, né? Então, isso acaba trazendo mais dinheiro para a bolsa e mais dinheiro nos fundos, os fundos precisam comprar, beleza? Então, muita cautela, muita atenção no capital de vocês. Hoje é sexta-feira, quem fez, fez, quem não fez já era, mas ainda tem bastante coisa interessante, né? Coisa interessante. Converse com seus assessores para vocês saberem aonde alocar, beleza? Se você está investindo por longo prazo, vai montando a sua carteira sem problema algum. O topo do Ibovespa não vai ser os 130 mil pontos, né? Possivelmente daqui a 5, 10 anos nós estaremos falando aí de 180 mil pontos, 200 mil pontos, beleza? Então, assim, aguardem, tá? Aguardem, vão montando, não fujam da sua estratégia, tenha disciplina e paciência. Show? Bom, um excelente final de semana para vocês, um excelente dia, né? Hoje, façam todo mundo um excepcional dia, como diz o meu amigo e sócio Renan Saquete. Façam todos um excepcional dia e até segunda-feira com mais um Giro de Mercado. Valeu!